Vamos para o julgamento do terceiro processo de hoje, processo número 4420/2018, AI 2018-07825, CGF 06-310-023-1, recorrente Betonel Indústria e Comércio Sociedade Anônima, recorrido, célula de julgamento de primeira instância. O relator conselheiro é o doutor Marcos Vinícius de Vasconcelos Maia. Está com a palavra. Senhor presidente, minha saudação, bom dia a todos, bom dia aqui aos conselheiros, doutora Ivete, doutora Sabrina, doutor Geider, doutor Pedro Jorge, doutor Felipe, nosso ilustre membro da Procuradoria do Estado, doutor Matheus, certo? Nossa ilustre doutora Evaneide, que é aqui também meu anjo da guarda, né? Sempre aqui faço perguntas e questionamentos, e ela é uma pessoa sempre muito solícita, uma pessoa muito realmente atenciosa, agradeço muito, e também doutor Prado Neto e doutor Hamilton, que vejo que estão participando. Bom dia para todos. Senhor presidente, sem maiores delongas, passemos aqui à análise do caso. O relatório, eu fiz aqui uma esquematização dos principais pontos, peço aqui a permissão para ler por uma questão até de didática, para ficar algo mais compreensível para todos, algo mais simples e algo mais objetivo para o nosso entendimento. Semelhante aos processos que doutor Pedro Jorge relatou agora pela manhã, os dois primeiros processos da Cimenta Podi, esses processos também, eles possuem, no meu entendimento, condição de serem julgados, senhor presidente, em bloco, porque eles envolvem a mesma empresa, envolvem os mesmos fatos, envolvem a mesma causa de pedir, mesma fundamentação, apenas o que se modifica é o exercício de um processo no ano de 2014 e de outro processo para o ano de 2015. Se não houver nenhum impedimento, esses processos, no meu modo de entender, podem ser julgados em conjunto, atraente-se o Instituto da Conexão, né, que é aplicado subsidiariamente ao processo administrativo tributário. Né? Se o senhor presidente acatar, podemos analisar em conjunto. Eu não vejo nenhum problema, eu já analisei os processos e realmente eles são conexos, mesmo teor, mesma matéria. O doutor Matheus se posiciona de que maneira? Sim, já olhei também, são a mesma matéria, levantamento quantitativo de estoque, omissão de saídas. Exatamente. Para o relato, doutor Marcos. Votação em bloco. Dando continuidade, tendo em vista a conexão dos processos, a acusação fiscal versa sobre o seguinte teor: deixar de emitir documento fiscal em operação tributada, o contribuinte deixou de emitir nota fiscal de saída de mercadoria. A infração foi detectada mediante levantamento quantitativo do estoque de mercadorias no exercício de 2015, caracterizando omissão de saídas, consoante discriminado nas informações complementares ao auto de infração. Trata-se de uma auto-infração com imposição de ICMS no valor de R$ 5.257,74, multa de R$ 9.278,37, período da infração janeiro a dezembro de 2015, dispositivos infringidos, artigos 127 e 176-A do decreto 24.569, de 97, regulamento do ICMS. Penalidade nos termos do artigo 123, a linha B, item 1, da Lei 12.670, de 96. A base de cálculo do imposto, R$ 30.927,90. Nas informações complementares anexas, o auditor informa que o contribuinte, no exercício de 2015, realizou a saída de mercadorias do seu estabelecimento sujeitas à tributação normal sem o acobertamento de documentos fiscais, ensejando omissão de saídas no valor de R$ 30.927,90, apurado mediante levantamento quantitativo do estoque de mercadorias desse exercício,
onde foram contempladas todas as notas fiscais de entradas e documentos fiscais de saída de mercadorias, compreendidos especificamente, no caso dessa ação fiscal, nos CFLPs que envolvem a revenda da mercadoria CAP-FIX-L, código 001-006-14, da tabela de produtos da EFD. Só trazendo aqui um pequeno parêntese. A ação fiscal foi referente apenas a este produto dentro do inventário das mercadorias do exercício de 2015 do contribuinte, e esse produto, especificando o que é que significaria, é um produto químico, usado na indústria química, né? Um produto referente a ésteres fosfóricos e seus sais, é um produto bem técnico, né? Um produto que a própria empresa ela não fabrica, ela revende esses produtos, como foi colocado nas informações complementares. Destaque-se que referente mercadoria não é produzida pelo estabelecimento e recebida de outros estabelecimentos. Então, o levantamento levou em consideração as entradas e saídas dos documentos fiscais nesses itens do inventário, referentes a esse código e descrição apenas dessa mercadoria, sendo o valor unitário considerado para a determinação da base de cálculo do imposto calculado pelo preço médio ponderado de saída. Lá na planilha de levantamento fiscal, uma das planilhas anexadas ao auto de infração, existe a metodologia de cálculo para apuração da base de cálculo da autuação, que levou em conta a quantidade por quilos desse produto multiplicado pelo preço médio ponderado. Lá na tabela, no que você vê na planilha anexo, tem explicando bem direitinho. Anexas aos autos, planilhas em Excel com relatórios de entradas e saídas de mercadorias, dessas mercadorias, no exercício de 2015, e totalizador do levantamento quantitativo do estoque dessas mercadorias. Não é do estoque global, é do estoque apenas dessas mercadorias aí especificamente. O contribuinte autuado interpôs impugnação ao feito fiscal, tendo a autoridade julgadora de primeira instância decidido pela procedência do feito fiscal com base no artigo 127, 176-A do Decreto 24.569, de 97, fixando penalidade nos termos do artigo 123, 3b, item 1 da Lei 12.670, nos termos da autuação. E resignada com a decisão do julgador singular, a autuada interpõe tempestivo recurso ordinário, reiterando os termos da impugnação, onde, resumidamente, ela consigna que ela levou em consideração alguns aspectos ligados a erros sistêmicos, certo? Não realmente rebateu muito a questão da contagem do inventário e da omissão de saída de mercadorias. Ela não rebateu esses argumentos. Ela apenas especificou que a autoridade julgadora de primeira instância não considerou a argumentação de que houve um problema sistêmico no momento da transmissão de dados do livro Registro de Inventário, e tampouco considerou esclarecimento prestado sobre a movimentação de estoque ao longo do exercício 2015 referente ao produto. Quem analisa a documentação, quem analisa o teor da tabela que a autuada trouxe para a impugnação e para o recurso ordinário, vai ver realmente uma tabela bonita, organizada, mas apenas uma tabela quantitativa. Aquilo não tem assim um efeito escritural, é um efeito apenas demonstrativo da sequência de atos em que a mercadoria vai saindo do estoque. Dia tal vai saindo a quantidade tal, dia tal vai saindo outra quantidade, e esse quantitativo vai reduzindo, vai decrescendo ao longo do exercício. Ele apenas demonstrou numericamente isso, mas não adentrou no mérito. Sustenta que, se tiver realmente uma infração cometida, incorrida pela empresa, que essa infração seria a do artigo 123, 5, a linha E da Lei 12.670. Seria outra penalidade, que consiste em não escriturar o registro de inventário da FD no saldo do estoque
do produto referente a 31 de dezembro de 2014, certo? Então, ao final, requer seja conhecido e provido o recurso ordinário no sentido de reformar a decisão singular para desconstituir o crédito tributário lançado, sendo enquadrada, reclassificada a penalidade, certo? Para o artigo 123.5e, certo? No sentido que ele quer que seja pelo menos desconstituído, pelo menos desconsiderada a infração que ele cometeu, originalmente imposta pela auditoria, e reenquadrada do artigo 123.3b, item 1, para o artigo 123.5, a linha E da lei. E, por fim, a assessoria processual tributária, a consultoria, ela entende pela procedência do feito fiscal nos termos da decisão de primeira instância. Esse é o relatório, senhor presidente, da autuação fiscal. Muito bem relatado, doutor Marcos. Quer saber agora a opinião do doutor Matheus Viana Neto a respeito desse auto de infração. Tudo bem, doutor Frutuoso, Raimundo Frutuoso. Doutor Marcos se saiu muito bem no seu primeiro relato aqui, no início dessa sessão, muito bem mesmo. Tranquilo, objetivo, tocou nos principais pontos para esclarecer a situação. Acho que todos nós estamos aptos. Todos nós? Não, eu não estou apto para votar. Quem vota são os senhores. Eu só, como bem disse o doutor Frutuoso, nosso presidente, eu só emito uma opinião, né? Mas os elementos que foram dados pelo doutor Marcos Vinícius são suficientes, sim, para um posicionamento a respeito da matéria. Trata-se de levantamento quantitativo de estoque. E no levantamento quantitativo de estoque, alguns elementos são essenciais, como até ressalta o contribuinte quando toca no ponto do problema do produto que foi objeto da autuação, que é aquele produto químico, em que ele sustenta o contribuinte que o problema se deu em razão de um erro no sistema dele, que por conta desse erro no sistema, o estoque final, inicial do produto não teria sido registrado, não teria sido informado a Cefaz, na sua estruturação fiscal. Razão pela qual teria dado, é isso que se depreende, razão pela qual teria se dado, então, essa diferença. O que, na verdade, teria ocorrido seria um simples descumprimento de obrigação tributária, que na realidade, a omissão não teria ocorrido porque o estoque efetivamente existia. Mas aí nós temos um problema probatório, porque o agente fiscal, com base nos elementos fornecidos pelo contribuinte, efetuou o levantamento e chegou à conclusão de que teria ocorrido omissão de saídas daquele produto. O contribuinte vem aos autos e diz, não houve omissão, que houve só um erro de descumprimento, porque deu problema no nosso sistema. Ora, mas se veja que essa autuação refere-se ao exercício de 2016 e 2015, 2015 e 2016, ao período. Então, esse tempo todo, o contribuinte não adotou nenhuma conduta para retificar, para corrigir o erro no seu sistema, ou ele só teve consciência não, ele só teve ciência do erro no seu sistema quando foi iniciada a fiscalização. Quer dizer, o contribuinte, ele, no presente caso, não se desincumbiu do seu ônus. E qual é o ônus? É que, eventualmente, alguma informação que ele forneça e que esteja errada, ele tem um prazo para corrigir. E essa correção deve ser feita, evidentemente, antes da ação fiscal. Não é o que aconteceu aqui. Aqui, aliás, como bem apontado pelo doutor Marcos, o elemento de prova que ele traz é um relatório, uma planilha muito bem elaborada, sim, e tal, com dados, mas que não representa uma contraprova em relação à acusação feita pelo agente fiscal. Portanto, os argumentos do contribuinte acabam sendo um mero arrazoado, em que ele não trouxe um elemento probatório capaz de afastar a acusação.
Essas são as razões, senhor presidente, pelas quais a Procuradoria entende que o caso é de procedência de ambas as acusações fiscais, porque não há nenhum elemento, o contribuinte não trouxe nenhum elemento capaz de se contrapor ao levantamento de estoque realizado pelo agente fiscal, razão pela qual a Procuradoria se manifesta pela procedência da acusação. É isso. E doutor Matheus, muito obrigado aí pelo posicionamento sempre sereno. Vamos passar agora para o debate a respeito dos dois autos, pessoal. 4420 de 2018 e 4421 de 2018, referente o processo foi 4420 de 2018, 4421 de 2018, os autos de infração de 2018 07825, 2018 07824, autuada é a Betunel Indústria e Comércio S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância, em ambos os casos. Então, o debate recai sobre esses dois autos que são conexos, sobre a mesma matéria, omissão de venda. Apenas de períodos diferentes. Não. Doutor Marcos? Senhor presidente, Pois não. só fazendo um adendo, no relatório que eu fiz, eu não especifiquei a quantidade omitida em cada exercício, certo? O trabalho de auditoria constatou, pelaquela forma que a gente conhece de omissão de saídas, certo? Que no exercício de 2014, o quantitativo de 1.440 quilos, certo, do produto, certo, foram omitidos, ou seja, constatou-se omissão de saída desse quantitativo. E no exercício de 2015, foram 940 quilos, conforme as planilhas em anexo. Eu esqueci, aliás, fazendo aqui só a retificação dessa informação, o acréscimo dessa informação. Ok. Doutor Felipe, com a palavra. Senhor presidente, estou analisando aqui essa planilha, né, que o próprio contribuinte coloca na sua defesa e no seu recurso, né? Ele informa, ele traz todas as saídas, né, e informa que o erro na fiscalização, na verdade, decorreu até de um erro próprio dele em não ter transmitido a FD, né, o inventário final específico. E o próprio agente fiscal, nas informações complementares, ele confirma isso, ó. Não tem informação, não é que ele disse que era zero, não tem informação. Então, senhor presidente, pela prerrogativa regimental, eu gostaria de pedir vista desses dois processos para fazer essa análise conjunta desses dois autos de infração, porque eu acho até que talvez o levantamento, já que ele não identificou esses inventários finais, inicial, desse intervalo, 2015 e 2016, é possível que uma análise conjunta verifique que ele realmente não omitiu. Então, eu queria fazer uma análise mais aprofundada, e para não daria tempo de fazê-lo aqui em sessão, prometo com agilidade, já podendo pautar para o próximo mês, eu faço essa análise e devolvo o processo. Ok. Terá 30 dias para analisar, né? Doutora Sabrina? Não, eu gostaria só de colocar que, analisando o processo, ele pede um reenquadramento, né, sobre o inventário que não foi entregue. Na verdade, isso não caberia, porque ele entrega, né, o inventário. Ele faz a entrega do inventário, ele faz a entrega do inventário com valor, não é zerado, só que esse item, ele não relaciona no inventário, como se o item não existisse, né? Então, é isso, ele faz a entrega, porque às vezes o contribuinte não entrega, ou entrega o inventário todo zero, para poder transmitir, alguns contribuintes fazem isso e corrigem depois, aqui nesse caso ele entrega, e ele não informa exatamente esse item, né? E aí o fiscal, quando foi olhar o valor desse item no inventário para poder fazer o seu levantamento, não encontrou, então colocou zero. Porque já que ele entregou a lista de produtos dele, já que ele entregou um inventário com valor e aquele item não tinha valor nenhum, ele colocou zero, né? Se ele não informou, é porque não há produto no final do ano. E ele traz também a situação de que os exercícios fiscalizados em 2014 e 2015, né? Ele recebeu o termo de início no início de 2018.
Então, ele teve aí 3 anos, 4 anos para corrigir esse erro que ele disse que tem, não corrige, recebe o termo de início, não avisa para o fiscal, olha, estou recebendo essa fiscalização, mas eu tenho um erro aqui para corrigir, não, ele silencia sobre isso, e aí só depois da autuação com levantamento feito, ele traz uma planilha que realmente não é da escrituração fiscal digital, não é da escrituração contábil, ele traz uma planilha elaborada com o valor, com nenhuma prova daquilo que está ali, e apresenta durante o recurso, né? Então, é só isso que eu gostaria de colocar. Doutor Marcos. Senhor presidente, e continuando sobre a questão quantitativa do estoque de mercadorias, e até esclarecendo ao doutor Felipe, lá nas planilhas e nos demais meios de prova que há no processo, é especificado que no exercício de 2014, certo? O estoque inicial do produto, ele foi informado na escrituração fiscal, né? Aí começou a confusão a partir daqui, porque ele realmente não relatou entradas, ninguém pode inferir se houve ou se não houve, né? Está informado como zero. Informou 1.880 saídas documentadas, né? E o estoque final ele informou como zero. Então, isso aí resultou, na equação que a gente conhece, num valor de 1.440 quilos de um produto, constatando-se nesse levantamento que a auditoria fez, como sendo o equivalente à omissão de saídas. E no exercício de 2015, aí o que é que aconteceu? Ele não informou o estoque inicial, informou diversamente do ano anterior, informou entradas, que no ano anterior ele não informou entradas, informou saídas e não escriturou o registro do estoque final. Então, do mesmo modo, como ele não informou estoque inicial e estoque final, informou apenas entradas e saídas no exercício de 2015, resultou também omissão de saída. Então, só especificando que, em resumo, ele não informou estoque final nos 2 exercícios e informou estoque inicial só em um exercício. Então, além do problema sistêmico que ele alega, ele teria até o prazo, ele teria, conforme o artigo 276K do nosso decreto 24569, prazo para retificar a escrituração dele até antes do termo do início de fiscalização, do início da ação fiscal, ele não fez. Então, dessa forma, os registros dele ficaram, até como disse a doutora Sabrina, durante mais de 2 exercícios, realmente com essas inconsistências. Então, pela análise das planilhas, pela análise da documentação, pela análise desses critérios em que ele não rebate de forma nenhuma a acusação. Ele não suscitou nenhuma matéria preliminar, nem uma preliminar de incompetência do agente, nem uma preliminar de nulidade, entendeu? Então, ele restringiu-se apenas a colocar um quantitativo elaborado, uma tabela de controle interno dele, né? E não especificou a não escrituração e a razão pela qual ele não colocou esses valores corretos, né, dos estoques finais em cada exercício e do estoque inicial no exercício de 2015. Então, ele incorreu realmente, pelo que está colocado aqui, no descumprimento de obrigação principal e também de obrigação, se fosse levado bem a cabo mesmo, a coisa de uma forma bem assim, mais ampla, até de obrigação acessória também, não só de obrigação principal, no caso. Ok, doutor Marcos, só levantando a questão aí, doutor Marcos estudou muito bem o processo, está preparadíssimo, mas me parece que com o pedido de vista do doutor Felipe, a discussão agora talvez seja mais interessante nós deixarmos para quando retornar esse processo, né, para uma análise melhor, né, apesar desse esclarecimento prestado pelo doutor Marcos, me parece que com o pedido de vista a discussão aqui deve ser encerrada e nós devemos, então, retornar para a discussão na próxima sessão. Acho que é isso, doutor Felipe? E só para justificar, né, em que consiste, e eu agradeço também os comentários, porque ajuda até na análise que eu vou fazer, não há dúvida de que houve descumprimento de obrigação acessória
pela não informação do item no inventário. Isso não quer dizer que o próprio contribuinte não tem o direito de provar, e ele tenta fazer isso por as planilhas, que é isso que eu quero analisar, que tudo que entrou saiu. Essa é a acusação da fiscalização, né? Ele pode ser culpado de outras coisas, ele mesmo admite. Culpe-me pelo descumprimento de obrigação acessória. Eu deveria ter colocado corretamente no inventário, não coloquei. Não sei se ele consegue fazer isso no sistema após fiscalização, formalmente ou não tenho essa convicção. Mas ele tem o direito de, no processo administrativo, se defender da acusação. Ou seja, notas fiscais de entradas qual foram? Tanto. Nota de saída, tanto. Se não houve omissão de saída, não materializa a infração. Então, é só essas questões que eu gostaria de ver, sem prejuízo, de fato, reconhecer de antemão de que ele descumpriu ao não informar corretamente. Mas ele pode, pelas notas fiscais de entrada e saída, demonstrar que tudo que entrou saiu. Doutor Felipe, sem querer, já está feito o pedido de vista, já foi concedido, mas, assim, o que eu entendi que o contribuinte tenta demonstrar é como se ele quisesse agora chegar e dizer: meu estoque era para ser esse, entendeu? Então, se você entender que ele pode chegar a qualquer momento e dizer qual é o estoque dele, beleza. Agora, pelas entradas e saídas, a diferença existe. O que ele está dizendo é: olha, tudo bem que eu descumpri. Aí é para ajudar o seu pedido de vista, não estou querendo mudar a sua opinião. Tudo bem que eu descumpri a entrega do inventário. Aí agora eu quero dizer que meu inventário era esse. Se você entender que ele pode chegar a qualquer momento e dizer que é esse inventário que ele está afirmando agora, aí é um entendimento seu, do seu pedido de vista, certo? Só esclarecendo que não se trata de bater entrada com saída, esse trabalho já foi feito pelo fiscal, entendeu? Mas ele foi feito, doutor Ivete, é nisso que insiste meu pedido de vista. Aí. Por informação que ele mesmo disse está errado. Ele não é denúncia espontânea, né? Não é, mas ele tem o direito de provar que não houve omissão de saída. Não é porque ele errou no inventário que ele sonegou imposto. São coisas diferentes, minha visão. Tá certo. Ok, pedido de vista formulado, presidente. Exatamente, pedido de vista formulado, e assim, só para também ajudá-los, na verdade, o monitoramento hoje da Cefaz, na gestão da doutora Sabrina, ele informa para o contribuinte quando ele está informando zerado ou quando o inventário está muito abaixo. Certo? Hoje, já no monitoramento, ele informa. É mais uma razão para que já iniciou a ação fiscal não ter essa análise ser já levada em consideração, além dos 276K, mas o pedido de vista foi pedido, vamos analisar no momento posterior. Então, concedido o pedido de vista, artigo 58, parágrafo 1º, né, que foi acrescentado pela portaria 89 de 2020, 30 dias para o doutor Felipe trazer esse processo de novo para análise. Antes de finalizarmos as pautas de julgamento de hoje, né? Então, na verdade, eu concedi o pedido de vista os dois, viu, doutor Evanete? O 4420 de 2018 e o 4421 de 2018, os dois, né, foram concedidos. Doutor Evanete, com relação à pauta de amanhã, você pode já fazer a leitura? Sim, um instante, senhor presidente. Vamos lá. Pautados para o dia 16 de fevereiro de 2022, os seguintes processos. Processo de recurso 39/2018, auto de infração 2018-2033, a relatoria do doutor Geider de Lima Alcântara. Também da relatoria do doutor Geider de Lima Alcântara, 3739, auto de infração 2018-02040, e também da relatoria do doutor Geider, o processo de número 3740-2018, auto de infração 2018-02220. O último processo da pauta, da relatoria da doutora Sabrina Andrade Guilhom,
Processo de número 2428/2018, auto de infração 2018-02571. Algum informe a mais? São esses, senhor presidente. Não, no momento não. Agradeço a todos pela participação nessa sessão, especialmente pela atenção e respeito ao ex-presidente e todos os presentes, ressaltando a urbanidade, profissionalismo e o compromisso dos membros do Conselho e demais participantes da sessão na busca da justiça fiscal e da verdade material. Obrigado a todos. Até amanhã, para a próxima sessão. Até amanhã, um abraço. Obrigado a todos. Tchau, gente. Até amanhã. Bom dia.